Vamos falar agora dos dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que mostram que o Brasil vive o segundo inverno mais quente desde 1961. Em número enviado à nossa produção, o IMET apontou que a temperatura média da estação é de 23,1 graus. O registro é o mesmo do ano de 2015. Em 2023, o país teve 23,3 graus como a temperatura média do inverno. A gente vai conversar agora com o Francisco de Assis, que é meteorologista do IMET, para entender os fatores que estão levando a esse inverno tão quente. Francisco, antes de tudo, muito boa tarde para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para essa conversa. Eu quero começar te perguntando, dentro de tudo que a gente viu no inverno até agora, né? Porque no domingo a gente já tem o início da primavera, o que estava previsto acontecer em termos de temperatura, de fenômenos, de forma geral, fenômenos extremos, e o que acabou surpreendendo, inclusive, os institutos de pesquisa e os especialistas? Boa tarde, Renata. Boa tarde, você que nos assiste da Record News. Apenas corrigindo também, eu fui do IMET, né? Hoje eu sou consultor climático. Mas o que aconteceu já estava previsto também de ter um inverno mais quente, né? Já apresentava essa condição do inverno mais quente, porque estava terminando aí o fenômeno do El Niño, para depois ter um início do fenômeno da Laninha, não dava tempo aí de ter influência do fenômeno da Laninha. Então já estava previsto ter um inverno irregular. Inverno irregular significa também isso com até ondas de calor, podendo ter a onda de frio, mas não bem significativo, né? Então, por isso tivemos aí um mês de julho com temperaturas acima do normal, praticamente do Brasil como um todo, né? Especial apenas o Rio Grande do Sul quando ficou. O mês de agosto também, temperatura acima do normal, altas temperaturas no Brasil todo. E setembro também com recorde de temperaturas e várias ondas de calor, temperaturas bem acima do normal no Brasil todo durante o mês de setembro, né? Até mais ou menos o dia 21, dia 20 também. Isso entre agosto para setembro dá-se o fato também dos bloqueios atmosféricos ali no sul do Brasil. Os ventos na alta atmosfera bloqueavam muito a chegada de frentes frias, de massa de ar frio, não deixar passar para o Brasil, ficava confinado ali na Argentina e no oceano. Por isso que a Argentina teve um inverno muito frio, enquanto no Brasil o inverno ficou mais quente devido ao bloqueio atmosférico ali entre o Rio Grande do Sul com a Argentina. Volta a você. Ô Francisco, um ponto que chamou bastante a atenção, olhando as temperaturas dos últimos dias, durante esse inverno, é a amplitude térmica, né? A gente tem uma diferença muito grande entre a temperatura mínima e a temperatura máxima do dia. O que explica isso? O que isso indica? Isso realmente também dá uma sensação também de frio e dá uma sensação de calor ao mesmo tempo, né? Deserto dá 48, 50 graus e à noite que vai cair para 0 grau. A pessoa sente muito calor e sente muito frio. Então, isso também aqui ocorreu nesse inverno devido ao alto predomínio da alta incidência da radiação solar durante a tarde, aquecer muito, e quando chega à noite, está céu sem nuvens, predomínio mais de céu claro, aí o aquecimento que a Terra recebeu durante a tarde perde todinho a noite para a atmosfera, consequentemente cai bastante as temperaturas, fazendo com que haja consequentemente temperatura máxima mais elevada também. Aí, por isso que contribuiu para essa situação também, né? Tanto que, por exemplo, nos últimos dias no Tocantins, as temperaturas ficavam de 40 a 41 graus, né? Apesar que à noite não caía muito, mas no Goiás, Minas Gerais, interior de São Paulo, à noite caía bastante a temperatura também. E aí a gente fica completamente perdido, né? Sai de casa com várias blusas e vai tirando as camadas ali ao longo do dia. Francisco, quando a gente fala em mudanças climáticas, em aquecimento, é claro que não é algo regular, né? Não necessariamente um ano vai ser sempre mais quente que o outro. Mas o que foi fundamental para que o inverno desse ano não chegasse a ser mais quente do que o do ano passado, embora tenha sido quente, mas não tenha batido o recorde do ano passado? Dá-se o fato também, né, de cada ano tem uma diferenciação de um ano para o outro, né? Apesar que estava bastante quente esse ano, mas o ano passado tivemos 3 ondas de calor muito forte e estava com influência do fenômeno El Niño.
Por isso que fez com que houvesse ainda mais quente o ano passado. Mas esse ano também foi bastante quente, né? Ao longo do período foi um pouco mais quente do que o ano passado. Isso dá sulfato também é a contribuição do aquecimento que a Terra está passando, né? A Terra está passando pelo aquecimento e faz com que haja aí os invernos mais quentes que vêm ocorrendo, principalmente durante esses anos 2000, né? Os anos 2000 tem invernos mais quentes ocorrendo no Brasil também, a não ser quando tem o fenômeno da Laninha que contribui para ser menos... Volta você aí. Você estava falando sobre o fenômeno Laninha, ele pode ajudar a dar uma refrescada um pouco, né, na situação. Ele deve acontecer. Qual que é a previsão para a ocorrência dele? Bom, o fenômeno Laninha está dando sinal de estar começando agora, né? Quando esse fenômeno ocorre, a resposta dele também não é imediata, de uma vez assim, do dia para a noite. Leva pelo menos 1 mês a 2 meses, né? Ele começando, ele contribui um pouco para amenizar um pouco as temperaturas altas que vêm ocorrendo no Brasil. Mas, porém, a previsão desse fenômeno ser um fenômeno fraco, uma laninha fraca, então a contribuição é mínima e também a durabilidade desse fenômeno deve ser de curta duração. O início do próximo ano já deve estar terminando. Então, provavelmente, ele não vai contribuir para o inverno do próximo ano, aí, de contribuir para ter um outono ou um inverno mais frio do próximo ano, né? Porque ele deve estar terminando logo no início do próximo ano. Volta você aí. Diferentemente da última vez em que a gente teve o Laninha por aqui, que ele teve uma duração bem maior, né? Se me corrija se eu estiver errado, acho que durou uns 3 anos, né? Só antes da gente terminar, Francisco, quais são as previsões para os próximos dias, para esse comecinho de primavera? Em São Paulo, por exemplo, o tempo deu uma refrescada essa semana, com chuvas, temperaturas um pouco mais baixas, deu uma aliviada na qualidade do ar, que estava muito ruim, mas a gente tem outras regiões do país sofrendo com as queimadas, por exemplo. Como que deve ficar o tempo nesse finalzinho de inverno e início de primavera, nesses próximos dias? Então, a São Paulo deu uma amenizada mais na parte leste e meio sul do estado, né? Eu vi que a frente fria veio, passou, mas o interior de São Paulo permaneceu com altas temperaturas e também a atmosfera poluída e baixa umidade do ar. Então, hoje a previsão aí para o setembro é de temperaturas altas, temperaturas elevadas, vai chegar novamente outra frente fria aí em São Paulo, né? Mais ou menos aí pro final de semana para a próxima semana, mas a chuva só vai ocorrer ali também novamente na parte leste e também na parte litoral, né? Então o interior de São Paulo ficando novamente aí quase sem chuva. Até o final do mês, praticamente não há mudança aí na parte central do Brasil e também na região sudeste. Altas temperaturas, baixa umidade do ar, começando as chuvas ali acontecendo na parte meio oeste do Mato Grosso e parte norte do Mato Grosso. Mas para o interior de São Paulo, grande parte do centro do Brasil e região sudeste ainda vai permanecer com altas temperaturas. Só deve acontecer a mudança na condição do tempo, vamos dizer assim, de uma maneira mais geral, final de setembro para início, a primeira semana de outubro, quando realmente deve acontecer essa mudança, porque aí vai chegar uma frente fria e vai fazer o casamento com a convergência da umidade que vem de norte, e aí causa chuva de uma maneira mais geral. Volta você aí. Até lá, muita água, muito cuidado, porque a saúde da gente, é claro, sente esse tempo seco, sente os efeitos diretamente. Francisco, muito obrigada, viu, pela participação. Ótima tarde para você. Ok, uma ótima tarde para todos.